esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual, de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, deverias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, Reverendíssimo Padre Marcelino, queridos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de meditar com vocês, eu gostaria de tentar fazer, da medida do possível, gostaria hoje de pegar a imagem da mulher e depois, através da Sagrada Escritura, seria importante que nós compreendêssemos a figura da mulher dentro da Sagrada Escritura, e depois também vou tentar forçar um pouquinho e colocar a mulher casada comparando com a passagem de hoje. Vou tentar fazer isso, não sei se vou conseguir. Então, queridos irmãos e irmãs, se vocês pararam primeiro na primeira leitura do livro dos Provérbios, nós vamos perceber um elogio às mulheres. Uma mulher forte
quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Aqui o livro dos Provérbios está falando da mulher forte. Ou seja, uma mulher forte, ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente. A mulher forte, que vale mais do que a joia, ela é muito mais confiável. O seu marido confia nela demasiadamente. E não terá falta de recursos. Depois vai falar, nessa época aqui também, especialmente, era os trabalhos femininos da época. Era aquilo que as mulheres trabalhavam. Por isso que ele vai falar também. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto. Todos os dias de sua vida procura lã e linho e com habilidades trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca e seus dedos seguram o fuso. São trabalhos femininos da época do Antigo Testamento. Abre as suas mãos ao necessitado. Ou seja, esta mulher que é forte, que vale muito mais do que as joias, que o seu marido confia demasiadamente nela, ela é generosa também. Ela é generosa, é de um coração grandioso, magnânimo. Ela abre as suas mãos aos necessitados. Ou seja, esta mulher não é egoísta, não é mesquinha. Esta mulher não é egocêntrica, ela não pensa simplesmente no seu bem próprio, mas ela pensa nos necessitados. Depois também, e estende suas mãos aos pobres. Como nós estamos carentes dessas figuras hoje em dia. Como nós estamos. E mulheres, vocês têm uma importância fundamental na educação dos vossos filhos. Vocês não sabem a importância espiritual, moral, emocional que vocês exercem sobre os vossos filhos. É grandiosa. Vocês não sabem as feridas emocionais e espirituais que a ausência materna, madura, equilibrada, pode causar na alma e no coração de uma criança. Como que esta criança pode crescer totalmente imatura, insegura, com vários complexos, se ela não tem todas essas virtudes que foram sendo descritas no livro dos Provérbios hoje? Vocês têm uma importância grandiosa na vida dos vossos filhos. Compreendam isso, mas compreendam isso e olhem para vocês mesmas. Façam um exame de consciência. Como que vocês são mulheres hoje em dia? E como que vocês estão educando as futuras mulheres? Vocês estão educando estas futuras mulheres, porque também hoje em dia nós temos uma mentalidade totalmente feminista, onde eles querem agora pegar a mulher e igualar a mulher ao homem. É impossível nós igualar. Graças a Deus existem as mulheres. Se existe só homem, que Deus o livre e guarde. Tudo ogro, que esse cabocão peludão, fake. Não. As mulheres são delicadas. E nós queremos igualar as mulheres aos homens, claro, em dignidade, em direito. Todos nós, diante de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas agora, eu querer igualar uma mulher que tem uma estrutura biológica totalmente diferente da estrutura biológica de um homem, corporalmente a mulher ela é diferente do homem, ela tem órgãos, estruturas para a sua própria realidade feminina, assim como o homem também. E eu querer agora pegar essas duas realidades e igualá-las de uma forma totalmente, não sei, descabida, isso é falta de inteligência, desculpa falar isso. E vocês mulheres não devem querer ser iguais aos homens, vocês devem ser mulher, queiram ser mulheres, sejam mulheres, mas naquilo que vocês têm direito, vocês também devem lutar pelos vossos direitos, mas não achem que vocês são inferiores aos homens.
E aquilo que às vezes vocês, padre, mas na Sagrada Escritura vai dizer: mulheres, sejam submissas aos vossos esposos, aos vossos maridos. E se vocês depois perceberem, analisem. Nosso São Paulo vai falar, qual é a seguinte coisa: olha, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E se vocês forem perceber, como Cristo amou a igreja, observem, a missão maior aqui para o esposo é ele deve ser esta figura de proteção, de resguardo, de salvaguardar, ele deve ser essa figura forte e firme, não que a mulher também não possa ser, mas o homem também na família deve exercer o seu papel, e a mulher jamais, e aqui entra aquela frase da Sagrada Escritura: a mulher sábia edifica o lar, a tola o destrói. Por que que muitos casamentos se desfazem? Muitos casamentos se desfazem por causa da imaturidade de ambos, onde eles não se conheceram no período do namoro e muito menos do noivado. Talvez conheceram-se biologicamente, sexualmente, mas não foram capazes de penetrar o íntimo do coração do outro e saber qual é a essência da outra pessoa. E nisso que acontece, porque não tiveram tempo de dar-se a conhecer e conhecer o outro, entra no relacionamento onde eles não conhecem quais são as aptidões e as qualidades da outra pessoa, muito menos os defeitos, deparam-se com o eu da outra pessoa que ela não conhecia, assusta-se, desespera. Aí começa uma disputa de ego infantil, onde um quer impor o seu pensamento, e a mulher, por isso que eu falo, o pessoal diz assim, a mulher, Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Se São Paulo compara o relacionamento conjugal com o relacionamento de Cristo com a igreja, se o homem deve ser a cabeça da realidade conjugal, do matrimônio, a mulher deve ser o corpo, é a cabeça, e o corpo começa do pescoço para baixo, e a mulher, ela leva a cabeça onde ela quer, mas se ela for sábia. Agora, se ela quer discutir com o esposo, impor a sua opinião, e aqui eu vou contar uma historinha. Eu lá em São Paulo, uma vez peguei Uber, e o rapaz do Uber foi partilhando. Era bom que a gente quase fazia uma direção espiritual com aquele povo do Uber. E o rapaz falou assim: padre, esses dias eu percebi como que a minha esposa é inteligente e esperta, astuta. Ele falou assim: nós estávamos chegando próximo de um feriado mais prolongado, e eu estava muito a fim de ir para uma chácara de uns parentes nossos, e esta chácara é muito acolhedora, etc., e estava tendo um tempo que talvez iria chover. Mas a minha esposa, ela estava com muita vontade de descer para o litoral, para a praia, juntamente com os filhos. Como eu já tinha falado que eu queria ir para o rancho, para essa chácara, ela já sabia a minha vontade. Então, a primeira vez que ela tentou, ela falou assim: o que você acha da gente ir, ao invés de irmos para o rancho, para essa chácara, a gente ir para a praia? Aí eu argumentei, falei assim: olha, vai chover, a previsão de tempo é para chuva neste feriado, então praia com chuva não dá certo, prefiro ir para a chácara. Aí depois, passou 2 dias, esta mulher chegou novamente nele e falou a seguinte coisa: olha, digníssimo, então, eu andei olhando a previsão de tempo e parece que no final de semana o sol vai dar aparecida, vai abrir. E eu estava pensando, o que você acha da gente, ao invés de ir para a chácara, a gente ir para a praia? Mas o que você acha? Eu só estou ajudando você a refletir, propondo. Ele falou imediatamente: vai, não, bora então para a praia. Ok, ele foi embora, entrou no Uber, no meio do caminho, falou assim: gente, não acredito, ela me enganou, ela me convenceu sem discutir comigo. O que eu estou querendo ensinar aqui para vocês? Uma mulher forte, o homem que a encontrou, é muito mais preciosa do que uma joia,
Porque a mulher, quando ela é sábia, ela conhece o coração do esposo, sabe das necessidades do esposo, mas ela sabe também conduzir a situação sem causar atrito e conflito. Agora, quando é uma mulher imatura, infantil, quando é uma mulher que quer colocar o seu ego acima de determinadas situações, ela causa briga, discussões, desavenças na família. Se vocês forem parar na Sagrada Escritura, o pecado começou com quem? Estava lá Eva no jardim de boa, começou a andar no jardim, viu o fruto proibido. Deu moral para quem? Para a serpente. Pronto, mulher conversa mais que o homem da cobra. Serpente manipulou, ela comeu do fruto proibido. E aqui eu vou falar para vocês a seguinte coisa: a mulher virtuosa, ela consegue também, já dizia São João Maria Vianney, a virtude passa do coração da mãe para os filhos. A mulher virtuosa, ela consegue também fazer com que os filhos se tornem virtuosos. Mas uma mulher que ela se deixa conduzir pelas paixões da carne, esta mulher faz um estrago enorme, aonde ela entrar. Veja, Eva. Depois nós vamos perceber também, durante todo o processo na Sagrada Escritura, nós vamos ver Davi, um grande rei, que o Senhor o amava tanto, deixou-se seduzir pela beleza de Betsabé. Viu aquela mulher tomando banho, encantou-se pela sua beleza, pronto, trouxe para o seu reino, adulterou-se com ela. Não estou aqui fazendo uma crítica à imagem da mulher, eu só simplesmente estou dizendo a mulher virtuosa e a mulher que se deixa conduzir pelas paixões. Aí agora, depende de vocês que vão fazer a escolha, se vão se deixar conduzir pelas paixões de vocês, ou se vão deixar conduzir pela sabedoria que vem do alto, um coração virtuoso feminino. E o que aconteceu também nós vamos perceber, Sansão, quem que o fez perder a sua força? Vocês lembram? Fala o nome para o padre ouvir. Dalila. Pronto, veio aquela mulher sedutora, entrou no coração de Sansão, conquistou a sua confiança, depois que ele estava totalmente ludibriado e apaixonado por ela, ela deitou-se com ele, depois foi lá e Sansão se lascou. Depois nós vamos perceber também em outras passagens da Sagrada Escritura, quem que foi aquele rei sábio que ao invés de pedir para si grandes reinos, grandes coisas materiais, ele pediu sabedoria? Quem foi? Salomão. O que aconteceu com ele? Deixou-se perder porque ele apaixonou-se por várias mulheres de várias outras nações e povos que adoravam outros deuses, e com isso ele deixou-se manipular pelas suas esposas e começou a deixar de adorar o único Deus e envolveu-se em adorar deuses também destas outras mulheres, e com isso ele tinha mais de 700 e não sei quantas concubinas. Deixou-se perder também por influência de mulheres que não eram virtuosas. Depois nós também poderíamos ir passando também, Ruth também, tantas outras mulheres na Sagrada Escritura, até desembocar em Eva, ou melhor, a nova Eva, a Virgem Maria. A Virgem Maria é a nova Eva. Aquilo que Eva perdeu pela desobediência, Maria, na sua obediência, conquistou para todos nós a salvação eterna. E ela, numa obediência, se nós vamos perceber a figura da Virgem Maria, ela é exemplo para todas as mulheres. Por quê? Porque Maria, ela tinha na sua realidade, ela já tinha estruturado toda a sua vida. Ela iria casar-se com José. Já estava programado o seu casamento. Mas Deus aparece na sua vida, e aqui a gente percebe uma mulher virtuosa e madura. Ela já tinha projetado a sua vida. Ela já tinha se organizado, mas veio a vontade de Deus, prevaleceu na sua vida. Faça-se em mim, não segundo o meu querer, mas segundo a tua palavra. E com isso, tudo aquilo que ela tinha construído, o seu plano humano, foi desfeito pelo plano divino. E ela se tornou a corredentora, aquela que participa,
na redenção de toda a humanidade, gerando para nós Cristo Jesus. Perceba a diferença destas outras mulheres que se deixaram conduzir pelas paixões humanas, de uma mulher que se deixou conduzir pela paixão do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo na sua alma. E ela edificou o seu lar, e ela construiu o seu lar, porque ela se deixou moldar segundo a vontade de Deus. Padre, aonde o senhor quer chegar com isso? Quero chegar que as mulheres, elas receberam, como nós vamos perceber, os talentos no evangelho de hoje. Uma recebeu 5, outra recebeu 3, outra recebeu 1. Cada um segundo as suas capacidades. E eu pergunto para vocês, mulheres, como vocês têm administrado os talentos que o Senhor vos confiou, que é a sua família, que é o seu esposo, que é os seus filhos, que são os seus filhos. Como vocês têm administrado? Vocês têm ensinado para os vossos filhos, ajudado os vossos esposos a serem homens mais santos, filhos mais santos, virtuosos? Multiplicaram os talentos que o Senhor vos deu no dia do batismo e no dia do casamento? Ou, como aquele último, escondeu debaixo da terra, para que ele não multiplicasse, por medo do Senhor, que iria cobrar esse talento? Como que estão esses talentos? O que eu queria mostrar para vocês é, a mulher que é sábia, a mulher que é virtuosa, ela edifica o lar, ela edifica o esposo. Gente, olha, eu falo para vocês, eu trabalho nessas questões de processo de declaração de nulidade matrimonial. Tem dias que eu termino, eu saio com o coração entristecido em algumas coisas, que eu vejo assim, olha, pessoas tão bonitas, jovens, ou pessoas que viveram uma história de 20, 16 anos juntos, e quanto sofrimento, quanta chaga, quantas humilhações as mulheres passaram e passam na vida matrimonial, quantas coisas absurdas que eu nunca imaginaria que a gente vai escutando. E isso cada vez mais me deixa atônito, admirado destas situações. Aqui eu gostaria de colocar as mulheres um pouquinho no cantinho e voltar um pouquinho para os homens. Homens, assim como as mulheres devem ser submissas, não no sentido de serem inferiores, não no sentido de não terem voz, não no sentido de, mas é ser submissa como a igreja. A igreja, ela é obediente ao seu Senhor, porque ela sabendo que é na obediência que se alcança a salvação. Não é naquela obediência de você se sentir inferior a outra pessoa. A submissão que a mulher deve ter ao esposo não é aquela, porque os homens, quando eles utilizam destas palavras da Sagrada Escritura, mulheres, vocês devem ser submissas aos vossos esposos, eles olham como se eles estivessem olhando de baixo para cima. Não, mas aquilo que nós lemos no Gênesis, o homem deixará pai e mãe e unirá-se a sua esposa e tornarão uma só carne e um só coração. Então, se é uma só carne e um só coração, não são duas pessoas, mas uma só pessoa. Portanto, não tem ninguém melhor nem pior, ninguém submisso, ninguém superior nem inferior, mas são companheiros. Lembrem-se, de onde que Deus tirou a mulher? Da costela de Adão, e a costela significa companheiro. Ele criou a mulher para ser companheira dele, tirou do lado, do peito de Adão, significando que tirou do lugar onde emana o amor. Portanto, o homem deve amar a sua esposa, dedicar a sua vida a ela, querer protegê-la. E hoje, infelizmente, muitos homens não protegem mais as suas esposas, em todos os sentidos, emocional, financeiro, não protegem. Homens imaturos também. E hoje em dia, olha, gente, uma preocupação minha, como sacerdote, nós estamos criando gerações de filhos super protegidos, inseguros, frágeis emocionalmente
indecisos na sua sexualidade e que às vezes acham, porque a moda hoje em dia é você ter uma sexualidade de gênero, onde você não sabe se é homem ou se é mulher, mas você tem essa sexualidade de gênero, então eles ficam com este medo, e às vezes os pais também têm medo de ensinar, porque tem toda uma cultura contrária a isso. Aí o que acontece? Deixam de ensinar os princípios básicos. Não é ser moralista, é ensinar de fato aquilo que a pessoa veio para este mundo, para glorificar a Deus na sua, como homem, como mulher. E não tem nada de errado nisso daqui. E nós não estamos agora sendo preconceituosos com ninguém. Nós simplesmente temos direito de educar os nossos filhos segundo os nossos princípios católicos. Nós temos este direito. Nós não estamos agora, por causa dos nossos direitos, brigando, discutindo, ou com preconceito ou com rótulos com outras pessoas. Quem é católico, felizmente, se você é católico, é assim. Assim como na empresa existem regras, normas, leis, que a pessoa, se ela não se adequa a esta empresa, ela vai ser demitida. Na igreja não tem essa questão da demissão, porque a igreja acolhe a todos e ama a todos. Mas também na igreja deve-se viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos isso. Para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com aquele homem do evangelho de hoje. Esconder o talento que foi dado para ele, porque depois virá o Senhor, o patrão, e irá cobrar de nós os nossos talentos, os nossos dons, que ele nos confiou. E ele tem direito de cobrar, porque foi ele quem nos deu. E ele tem direito de cobrar que nós também multipliquemos os nossos talentos, para que não aconteça que nós também nos tornemos pessoas rasas, que não cresçam, que não evoluem, que não amadurecem. Para terminar, gostaria simplesmente de falar para as mulheres, para terminar. Vocês ganharam um dom nobre, sublime, a maternidade. Nós homens jamais vamos entender isso. É um dom sublime que só as mulheres têm essa graça, de serem mães, de gerarem dentro de si uma outra vida. É uma simbiose entre a mulher e a criança. É uma ligação tão profunda. Nós não vamos entender isso, nós homens, porque nós participamos ativamente do ato criador de Deus, contribuindo nessa expressão de amor entre homem e mulher. Mas é a mulher que gera ali, é a mulher que cuida, é a mulher que sente todas as contrações, é a mulher que sente o bebê crescendo dentro de si. E depois é a mulher que vai ter também as dores do parto. O homem simplesmente vai estar ali do lado, sendo a rocha firme para acolher quando a criança vir ao mundo. Mas agora o que eu falo para vocês, mães, por favor, parem com esta burrice de super proteger os vossos filhos. Parem de querer achar que os filhos de vocês não devem receber, não. Parem de achar que os filhos de vocês não devem ralar o joelhinho no chão. Deixa esse menino levar um tombo, deixa esse menino receber um não, deixa esse menino frustrar com algumas realidades da vida, porque quando ele se tornar adulto, ele terá que ser um adulto independente, e diante disso ele também terá que ser agora, diante das suas escolhas, arcar com elas, e ele não vai ter você o resto da vida para escolher para ele, e nem pode. Estamos criando, desculpa da palavra vulgar que o padre vai falar, filhos bundões, moles, que choram, frustram porque tirou um 4,9 na prova. Aí fica lá o dia inteirinho, aí vai a mãe, não meu filho, eu vou te dar um presentinho, que presentinho que nada, minha mãe é dona divina, se eu chegasse lá chorando porque eu tirei nota ruim, não estou falando que tem que ser essa pedagogia da dona divina não, viu gente, também essa pedagogia talvez não é muito profissional não, os psicólogos vão me matar, não precisa ser também assim, que também pode causar depois traumas na criança, não sei, mas educar para a vida,
É isso que eu estou querendo dizer. Criar pessoas com caráter, com personalidade, com temperamento forte, resoluto, firme, que diante das dificuldades cai, mas levanta. Não pessoas moles, pessoas inseguras, mas pessoas que saibam tomar decisões. É para isso que vocês são família. Para isso que Deus vos concedeu os dons, e não adianta, Deus vos deu o dom, família, esposa, esposo, vocês têm dom, Deus vos deu o dom para vocês educarem os vossos filhos. Certa vez, eu me lembro até hoje, eu era padre no interior, veio uma mãe conversar comigo, mas eu já estava quase que, falei, gente, olha, não casei não. O menino não tirava nota boa, mandava para o padre, vai lá padre, conversa com o menino, vai eu conversar com o menino, meu filho não é assim, aí o menino depois não está dormindo de noite, vai lá o padre benzer o quarto desse menino, conversar com ele, falar pronto, acabou, meu filho, não é assim não, eu tinha que ensinar o menino a rezar. Olha, é função minha sim, espiritual, sou pai espiritual, mas isso é função primeira dos pais, os primeiros catequistas são os pais, e hoje em dia, se a gente pergunta para um filho, para uma criança, você sabe fazer o sinal da cruz? Não sabe nem fazer o sinal da cruz. Nem o sinal da cruz. Mas pergunta quais são os desenhos, as séries, os joguinhos de videogame, o nome de atores, de jogadores de futebol, de não sei lá o que. Sabe tudinho. Tudo. Por isso, é função dos pais de educarem os filhos, especialmente das mães. Se a mãe não educa, até que um dia, isso para mim foi uma palavra de morte. Se eu fosse filho e escutasse a minha mãe falando isso para mim, eu com certeza iria ficar muito triste. Olha, eu já entreguei meu filho para Deus, desisto dele. Mãe, pai, vocês nunca devem desistir dos vossos filhos. Pode ser o pior filho do mundo, pode ser aquela pessoa que está enveredada nos caminhos mais errados do mundo, mas vocês jamais devem desistir dos vossos filhos, porque Deus não desiste de nós, e vocês têm essa missão. Mas padre, o que eu posso fazer? Eu já fiz de tudo. Coloque este joelho no chão e reza. Se você já fez de tudo, reza. Entrega para Deus, reza. Se você já aconselhou, colocou em clínica de recuperação e a pessoa não toma juízo, reza. Reza pelo anjo da guarda desta criança, deste rapaz, deste adolescente, deste homem barbado, mas não desista dele, jamais. Reza. Quando todas as forças humanas, quando todos os recursos humanos se esgotarem, nós devemos rezar. Porque somente Deus pode fazer o impossível, algo que nós não podemos. Por isso, mães, pais, não desistam das vossas famílias. Quem está nos escutando pelos meios de comunicações, especialmente os casais jovens, não desistem da vida matrimonial, não desistem do casamento, não desista do seu esposo, que talvez é alcoólatra, que talvez está, não sei, enveredado nos vícios. Contanto que ele não te agrida fisicamente, não desista dele. Porque partiu para a agressão física, você não é obrigado a passar por isso. Ninguém é obrigado. Aí é dignidade. Não, mas não desista. Rezem, coloque nas mãos do Senhor. Venha para a missa, comunga, confessa, reza o terço, mas não desista. Porque o Senhor, Ele pode fazer milagres. Ele é o Deus do impossível. E os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu, pode ser multiplicado se você confia e faz a sua parte. Que Maria Santíssima ajude vocês, queridas mulheres, grandes mulheres, mulheres com grandes feridas, mas que lutam virtuosamente pelas famílias. Se eu pudesse, eu dava um beijo no coração de cada uma de vocês, porque vocês são batalhadoras, lutam, sofrem, rezam, mas não desistem. Sejam virtuosas, porque o mundo precisa de mulheres virtuosas, mulheres santas. E com certeza, uma família se torna a família de Nazaré, quando ali tem uma mulher que segue o exemplo e o modelo da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.